Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Aquecimento Masterclass Você Gerente. Eu sou Lucas Araújo e eu estou dando uma série de aulas para preparar você para o dia 9 de março de 2023. Nesse dia eu vou dar uma Masterclass onde eu vou ensinar você os caminhos, o passo a passo para que você possa ser promovido, para que você possa ser promovida para gerente. E hoje eu vou dizer para você o que você não deve fazer se quiser ser promovido para gerente, tá bom? Aquelas coisas que vão de fato te atrapalhar a sua promoção para gerente. Mas antes de eu dizer o que você não deve fazer, eu gostaria de explicar para você um pouco sobre gatilhos mentais, tá bom? Se você quer ser promovido, você precisa persuadir a chefia a decidir a seu favor na hora que surgir uma promoção. Concorda? Então você precisa convencer a chefia a lhe promover e você faz isso de forma íntegra, você faz isso de forma muito eficiente, usando gatilhos mentais. Todo ser humano, gente, ele toma decisão com a emoção e justifica pela razão, certo? Então bote isso na sua mente. Ah, não, Lucas, ele me disse que não me promoveu porque eu não tenho substituto. Esquece isso. Você não gerou bons sentimentos na chefia, boas emoções, as emoções corretas para que você pudesse ser promovido. E outra pessoa que foi promovida no seu lugar soube gerar essas boas emoções, soube realmente gerar as emoções corretas para poder ser promovido para gerente. Bom? Então, você precisa entender sobre gatilhos mentais para que você possa persuadir. Gatilhos mentais são técnicas de venda e você está tentando vender o seu tempo de forma mais cara. Simples assim, tá bom? Então, o primeiro gatilho mental da autoridade, você precisa mostrar para a empresa que você realmente tem potencial para se tornar gerente, tá bom? E não potencial de um bom executor. Não, você tem que mostrar para a empresa que tem potencial de líder e aí a autoridade que você formar dentro da empresa, que é a forma como as pessoas lhe enxergam dentro da empresa, as pessoas precisam lhe enxergar como alguém que tem potencial para ser promovido para gerente, tá bom? Então, gatilho mental da autoridade é muito importante, é a forma como as pessoas lhe enxergam dentro da empresa. Outro gatilho mental muito importante também que você precisa disparar é o gatilho mental da escassez. Ou seja, você precisa ser a melhor, se não a única opção para ser promovido para gerente. Então, se você tiver atitudes de líder, estiver gerando valor de forma estratégica para a empresa, de forma muito eficiente, você vai ser único, você vai ser escasso dentro da empresa e a empresa tenderá a lhe promover. Bom, outro gatilho mental também muito forte é o gatilho mental da prova. Você precisa provar para a empresa o tempo todo que tem potencial para se tornar gerente. Como é que eu provo, Lucas? Batendo meta, certo? Gerando valor de forma estratégica para a empresa. Quando as pessoas fazem um depoimento a favor de você, ou seja, quando, sei lá, o seu gerente, por exemplo, chega para o superintendente e diz, Lucas é um funcionário bacana, Lucas tem um potencial realmente para se tornar gerente, Lucas tem perfil de liderança. Então, superintendente, quando surgir uma vaga aí para qualquer gerência em outra filial, por exemplo, pode indicar Lucas que eu garanto o nome dele. Opa, a chefia aí, o seu chefe, o seu gerente está falando bem de você para o superintendente, para o superior dele, você está disparando o gatilho mental da prova. Então, muitas e muitas vezes, um depoimento é a melhor prova que pode ser dada. Por quê? Porque é o seu gerente, alguém que realmente tem um peso dentro da empresa, tem autoridade dentro da empresa, e se ele falar bem de você para a liderança dele, isso é muito forte. E o gatilho mental da prova social também é muito importante. Então, se imagine se seu chefe está falando bem de você, imagine se outros gerentes também estão falando bem de você. Tá entendendo?
como é a regra do jogo. Então, se vários gerentes estão falando bem de você, se seus pares estão falando bem de você, se diversas pessoas estão dizendo que você tem perfil de líder, tem potencial para se tornar gerente, você vai fazer o seu nome da empresa e aí vai disparar o gatilho mental em quem decide. Muitas vezes não é nem o seu chefe imediato, muitas vezes é o superintendente, muitas vezes é o diretor, é a alta liderança da empresa. E se diversas pessoas estiverem falando bem de você, você vai conseguir ser promovido, porque essa conversa vai chegar na alta liderança, na alta direção, mais cedo ou mais tarde. Então, gatilhos mentais são essenciais para quem quer ser promovido. Mas, se você executar coisas erradas dentro do seu dia a dia de trabalho, ou até deixar de executar, você não vai disparar os gatilhos mentais. Muitas vezes você vai passar a imagem errada sobre você. Ou seja, a chefia vai ver que você não tem autoridade de gerente, vai ver que você tem autoridade de um executor ou autoridade de um simples funcionário. Ou seja, ela vai enxergar como um simples funcionário e aí você não vai ser escasso e aí o chefe não vai falar bem de você, não vai ter ninguém falando bem de você na empresa e você não vai ser promovido. Então, isso é um ciclo. Se você trabalhar de forma assertiva, você vai conseguir realmente alavancar todos esses gatilhos mentais e ser promovido. Mas se você não fizer as ações corretas ou fizer as ações erradas, você não vai ser promovido para gerente, porque os gatilhos mentais vão ser disparados de forma errada, tá bom? Então, o que não fazer? Primeiro, você precisa mostrar para a empresa que você não é um especialista, um executor apenas. Você precisa executar suas atividades, sim, mas tem pessoas que só sabem executar o tempo inteiro, não sabem propor soluções para a empresa, não sabem de fato gerar valor de forma estratégica. Acham que para ajudar a empresa é só executar cada vez mais. Então, às vezes um mecânico, por exemplo, de uma oficina, se ele conserta 3 carros por dia, ele acha que se ele consertar 5 carros por dia, 6 carros por dia, é isso que vai fazer ele ser promovido para gerente. E não é, ele está passando uma imagem, ou seja, a atitude de líder ali da imagem de um executor. E aí a autoridade dele não vai ser, a autoridade dele como gerente não vai ser visto como gerente. Ele não vai ser escasso porque terão diversos outros mecânicos fazendo o que ele faz. Ele não vai conseguir disparar o gatilho mental da prova. O chefe dele não vai falar que ele tem potencial para se tornar gerente. O chefe dele vai dizer que ele tem potencial para se tornar executor. E os colegas também vão dizer a mesma coisa. Não, ele sabe consertar muitos carros. Pronto, acabou. Só vai saber dizer isso. Não, ele é bom técnico, ele é engajado, ele realmente sabe consertar os carros, mas e a solução disruptiva? E realmente propor algo que possa reduzir o custo da empresa, que possa trazer mais clientes. É isso que o gerente pensa o tempo inteiro e não na execução. E se você passar a imagem errada para a empresa nunca vai lhe promover para gerente. Bom, vamos lá para outra coisa que você não pode executar, você não pode fazer é se atrasar e atrasar suas entregas no seu dia a dia. Atraso, ele pode acontecer? Pode. Mas se você atrasar constantemente, você vai mostrar que você não tem disciplina. E aí você não tem atitude de líder e vai desencadear. Eu repeti atitude, escassez, prova e prova social em todos os exemplos, para que você entenda que se você chegar atrasado, por exemplo, como é que a chefia vai lhe enxergar? Vai enxergar como alguém irresponsável, vai chegar como alguém que não tem compromisso. No momento que a chefia precisar de você e você não tiver chegado ainda na empresa, o chefe vai ficar muito decepcionado. Então, vai disparar o gatilho mental da autoridade. Você não vai ser escasso. Ou se você for o único que chega atrasado, provavelmente você vai ser demitido, vai ser escasso de forma errada. Vai disparar o gatilho mental da prova? Vai. Muitos colegas vão estar falando mal de você. Ou seja, um colega falar mal, um depoimento de uma pessoa falando mal é o gatilho mental da prova. O setor inteiro falando mal de você é o gatilho mental da prova social. Então, muito cuidado com o atraso para que as pessoas não lhe vejam
você não estrague a sua imagem como alguém irresponsável e de forma alguma as pessoas vão promover alguém que é irresponsável. Alguém que atrasa o seu horário, que atrasa as suas entregas também. Então, seu chefe lhe pediu relatório para determinado dia, entregue esse relatório. Se você não consegue entregar, tente negociar para que você não pareça irresponsável, tá bom? Bom, outra coisa que você não deve fazer é mostrar para a empresa que você não suporta pressão, que você não sabe suportar a pressão, tá bom? Por quê, Lucas? Porque assim você vai estar mostrando que você não tem inteligência emocional. E inteligência emocional é fundamental. Um gerente, gente, ele recebe pressão o tempo inteiro por resultados. E aí, muitas vezes, ele recebe essa pressão e depois compartilha isso com o time, mas sem distribuir a pressão do mesmo jeito que ele recebeu. Então, um gerente, ele sabe suportar essa carga de pressão e depois engajar o time para poder alcançar os resultados e não ser, digamos, cobrado pelo resultado. Se ele já estiver engajando o time e alcançando os resultados, está ótimo. Mas se o resultado não vem, a pressão vai vir. E se você, antes de ser gerente, no trabalho de executor, já mostra que não sabe suportar a pressão, quando o chefe aumenta a sua demanda de trabalho, você reclama do ar-condicionado às vezes. Tem gente que falta inteligência emocional até nesse nível. Então, você precisa mostrar para a empresa que sabe suportar pressão, que você tem inteligência emocional, porque a chefia vai ver, opa, o Lucas realmente vai lhe enxergar, vai disparar o gatilho mental da autoridade. Poxa, Lucas, eu aperto ele, eu pressiono para que ele entregue o resultado de forma mais rápida, de forma mais eficiente. Eu preciso que o Lucas entregue o resultado e ele vem e realmente entrega, ele não reclama, ele não é uma pessoa que fica ali reclamando de que está cheio de trabalho, que está cheio de tarefa. O Lucas é realmente alguém que sabe suportar pressão, alguém que merece ser promovido. E aí vai ser uma pessoa escassa, as pessoas vão realmente falar bem de você, e quanto maior a quantidade de pessoas falando bem, mais fortes serão os gatilhos mentais que você estará disparando boas emoções na chefia, tá bom? Então, outra coisa que você não deve fazer é não apresentar. Tem muita gente que morre de medo, mas morre de medo de fazer uma apresentação dentro do trabalho. E a timidez atrapalha a sua promoção para gerente. Isso mostra que você não sabe se comunicar, gente. Simples assim. Um gerente ele precisa se comunicar o tempo inteiro com sua equipe e com a alta liderança da empresa também. Então, um gerente ele está fazendo a apresentação direto, muitas e muitas vezes, com o time, para poder engajar o time a alcançar os resultados, mas também está fazendo a apresentação para outras pessoas da empresa, para outros gerentes, para o superintendente, para o diretor, apresentando os seus resultados. Então, se você tem vergonha de apresentar, isso vai atrapalhar muito a sua promoção para gerente e vai derrubar a sua autoridade, porque você não sabe se comunicar, certo? Você precisa mostrar para a empresa que sabe se comunicar, porque comunicação é uma habilidade essencial para quem quer ser promovido a gerente, porque é através da comunicação que você consegue engajar as pessoas, tá bom? Então, fica aí a dica. Você precisa realmente mostrar para a empresa que sabe se comunicar e apresentar na frente de 5, 10, 15, 20, 100 pessoas é fundamental. É difícil, a gente fica nervoso, mas você só vai conseguir melhorar se você ir executando e fazendo, tá bom? Bom, outro ponto muito importante é faltar proatividade. Se faltar proatividade, você não vai ser promovido para gerente, porque vai faltar engajamento. O chefe só promove, a liderança da empresa, as lideranças da empresa só promovem aquela pessoa que tem sangue no olho, aquela pessoa que faz acontecer, certo? Aquela pessoa proativa que está ali propondo soluções do dia a dia, constantemente, para poder alcançar os resultados da empresa. Então, sempre que você puder, converse com o chefe, pega o chefe no momento menos atribulado para conversar sobre os resultados da empresa, sobre os indicadores, propor novas ideias que possam realmente alavancar os resultados da empresa. E aí você vai mostrar que tem autoridade. Por quê? Porque você é uma pessoa engajada, você realmente vai se destacar como poucos,
são poucos que são engajados para alcançar os resultados da empresa. Então, quando eu falo ser engajado, não é para bater apenas a sua meta. Tem muita gente que acha que é engajado, não, eu já bato minha meta, eu sou engajado. Não, não é isso. É você ajudar o setor como um todo a bater as metas. Então, se você bater a sua meta, ótimo. Mas tenta também propor ações para que o setor como um todo bata a meta também. Então, assim você vai ser escasso, porque são poucas as pessoas que estão pensando no todo, estão pensando constantemente em como o setor como inteiro pode alavancar os resultados. E aí, as pessoas vão falar bem de você. Vão dizer logo assim, ó, Lucas é sangue no olho, rapaz. Lucas topa tudo, Lucas cai, aqui na Bahia a gente gosta de dizer que cai para dentro. Cai para dentro mesmo para poder fazer as coisas acontecerem, tá bom? Então, faltar proatividade, jamais. Não ajudar os outros. Você precisa ajudar as pessoas. Se você não ajudar, você realmente está atrapalhando a sua promoção para gerente. Por quê? Porque um verdadeiro líder, ele sabe orientar as pessoas, ele sabe realmente engajar as pessoas, orientando, ensinando-as a alcançar os resultados. Então, quando eu digo ajudar, não é fazer pelas pessoas o trabalho delas, é realmente treinar, é realmente orientar para que as pessoas possam alcançar suas metas também. Tem gente que acha que não deve orientar, que não deve ensinar, porque quer se destacar. Não é assim que você vai ser promovido. Você vai ser promovido se você conseguir fazer o time como um todo, mesmo você não sendo um gerente. Mas se você conseguir mobilizar o time como um todo para poder alcançar os resultados da empresa, aí sim você vai ser promovido para gerente, tá bom? E tem muita gente que não gosta de ajudar e gosta realmente de deixar o colega se virar. Não, deixa ele para lá, deixa ele se virar. Se a empresa tiver que demitir alguém, vai demitir ele, porque ele não sabe executar. Tem esse pensamento mesquinho e isso não vai te promover para gerente, tá bom? Outro ponto muito, muito importante é você vestir-se indevidamente. Bom, tem muitas e muitas pessoas que gostam de se vestir da forma mais confortável para elas. Mas como é que eu sugiro que você se vista no seu dia a dia? Se vista de acordo com a cultura organizacional. Então, se você trabalha no escritório de advocacia, a cultura lá geralmente é se vestir de forma mais formal, de forma de paletó e gravata, muitas vezes. E essa é a cultura de um escritório de advocacia. E se você for para lá vestido de tênis, vestido de uma forma mais casual, talvez você passe a imagem indevida, tá bom? Você não passe aí uma autoridade adequada para o ambiente de trabalho que você trabalha. Então, você precisa se vestir conforme a cultura da empresa para que as pessoas possam ver que você realmente tem autoridade, que você realmente é alinhado com a empresa e com a cultura da empresa, tá bom? Isso é muito, muito importante. Tem gente que acha que tem que se vestir sempre também de forma mais formal e vai trabalhar todo empacotado numa empresa que muitas vezes a cultura organizacional não dá tanto valor para você ir trabalhar de forma formal. Então, se você trabalha no startup, por exemplo, então empresas de tecnologia, as pessoas se vestem de forma menos formal. Isso é a cultura de uma empresa de tecnologia. É natural as pessoas se vestirem assim. Então, se você estiver andando ali de forma muito formal, estiver se vestindo de paletó e gravata, você vai estar fora da cultura organizacional. E as pessoas vão ver, poxa, o que é que ele está querendo parecer? O que é que ele está querendo mostrar se vestindo desse jeito, tá bom? Então, a dica que eu dou, observe as lideranças da empresa, como é que elas se vestem, como é que elas se portam, e aí você vai conseguir se vestir adequadamente para que você possa passar a imagem adequada e aí disparar o gatilho mental, principalmente nesse ponto da autoridade de forma correta, tá bom? Outro ponto muito importante é você ter a visão holística. Não tenha visão de peão, certo? Você ter a visão de holística, eu falo fazendo um comparativo com um xadrez. Você precisa ter a visão do jogador de xadrez, a visão de cima, enxergar todas as peças e todos os passos que podem ser dados. É você entender a empresa, entender os objetivos da empresa, entender os indicadores, onde a empresa quer chegar no médio e longo prazo.
Então, você precisa ter uma visão holística, uma visão de jogador de xadrez e não a visão do peão. Por que eu falo do peão? A peça, o peão, ele não consegue enxergar o tabuleiro como um todo, ele só consegue enxergar quem está próximo a ele e talvez 2 ou 3 jogadas. Então, você precisa mesmo entender a empresa, porque se você entender a empresa, você vai entender as decisões da chefia. Você não vai reclamar quando o chefe tomar uma decisão mais dura, por exemplo. Você vai, inclusive, ajudar o chefe a implementar aquela decisão mais dura, porque você sabe o porquê daquela decisão. Quando você tem visão holística, visão do todo, tá bom? Muitas vezes a gente costuma reclamar quando tem corte na empresa. Então a gente fica morrendo de medo. Meu Deus, um corte na empresa agora, e o que é que eu vou fazer? E aí fica preocupado com um colega que foi demitido. Realmente, é preocupante, realmente, a gente tem esse sentimento de compaixão, de empatia com o colega que foi demitido, mas você não deve estar aí falando mal do chefe por conta da demissão. Por que isso? Porque o chefe, ele tem uma visão que você não tem. Então, muitas vezes, uma demissão é porque o setor está precisando economizar, o setor está precisando enxugar custo. E isso é fundamental para manter a empresa viva, muitas vezes, tá bom? Então, tenha essa visão holística, não tenha visão de peão, de forma alguma, porque aí você vai disparar os gatilhos mentais para mostrar para a empresa que você tem uma imagem de uma pessoa que realmente tem potencial para se tornar gerente. Bom, eu disse aí diversas coisas que você não deve fazer no seu dia a dia para não atrapalhar a sua promoção para gerente, tá bom? E eu gostaria de encerrar dizendo que no dia 9 de março eu vou dizer tudo o que você precisa fazer, o que você não deve fazer, o que você precisa fazer para ser promovido. No dia 9 de março, na Masterclass Você Gerente, às 8 horas da noite, eu vou lhe ensinar de fato como você o que é que você precisa fazer para ser promovido para gerente. Valeu? Um forte abraço.